Olá, pessoal, como vocês estão? Vamos hoje para mais uma aula de biologia, é a 13ª no geral e a quinta aula que eu vou ter com vocês. Hoje a gente vai conversar, dentro dos conceitos da ecologia ainda, a gente vai conversar sobre sucessão ecológica, biomas e ecótonos, tá? Esses conteúdos, eles estão dentro da Biologia 1 e eu sou a professora Clara Batista. Bom, então para a gente iniciar, só para a gente dar uma relembrada em algumas coisas que a gente viu na nossa primeira aula, os ecossistemas, eles são o conjunto de fatores bióticos e abióticos, né? São um conjunto de dos organismos vivos e dos fatores que estão ali rodeando eles, temperatura, umidade e tudo mais. Esses ecossistemas, eles estão em constante transformação. Tá? E aí entra a sucessão ecológica. O que seria a sucessão ecológica? É o conjunto de alterações graduais, ordenadas e progressivas no ecossistema. Tá? A sucessão ecológica ela vai ser o resultado da ação contínua de fatores ambientais atuando sobre os organismos que estão ali presentes, né, naquele ambiente, e da reação dos organismos atuando sobre aquele ambiente no qual eles estão localizados. Tá? A sucessão ecológica ela pode ser classificada quanto a dois quesitos, quanto às forças que direcionam o processo e quanto à natureza do substrato na origem do processo. Tá? A gente vai ver cada um deles nos próximos slides. Bom, então a classificação quanto às forças que direcionam o processo, tá? Ela pode ser uma sucessão autogênica, que vai ser quando mudanças ocasionadas por processos internos ao sistema acontecem. Ou seja, as mudanças que vão ocorrer ali naquele ecossistema, elas vão ser provocadas por processos biológicos internos, tá? Um exemplo, a gente tem uma cultura de, sei lá, algum vegetal, uma cultura de soja, e aí ela foi deixada de lado, foi abandonada, e aí o processo dela de surgimento de outras espécies ali e tudo mais, até ela chegar em algum momento a uma floresta, ela vai ser classificada como uma sucessão autogênica, beleza? Quanto às forças que direcionam o processo, ela pode ser também, né? Ela vai ser uma sucessão autogênica ou uma sucessão halogênica. A sucessão halogênica, ela vai acontecer quando o direcionamento das mudanças ele vai ser ocasionado por forças externas ao sistema, ou seja, por mudanças climáticas, um incêndio que acontecer ali, um furacão, alguma coisa de fora do sistema vai atuar nele e vai mudar ele, e a partir daí a sucessão acontece, beleza? Bom, na classificação agora, quanto à natureza do substrato na origem do processo, a gente vai ter a sucessão primária, tá? A sucessão primária, ela acontece quando a sucessão se inicia a partir de um substrato não previamente ocupado por organismos. Então, por exemplo, você tem uma rocha nua, sem nenhum organismo vivo ali, ocupando aquele espaço, e aí você vai ter, por exemplo, o estabelecimento de pequenos matinhos, por exemplo, nas rachaduras que tiverem ali naquela rocha. Aí, a partir do decorrer, né, do tempo, esses pequenos vegetais, eles vão acumular matéria orgânica e eles vão preparando o ambiente para outras espécies conseguirem colonizar, beleza? E assim sucessivamente até a gente chegar numa floresta, por exemplo, beleza? Bom, então, ainda quanto à natureza do substrato na origem do processo, a gente vai ter a sucessão secundária. Quando é que a sucessão secundária acontece? Em substratos que já foram previamente ocupados por uma comunidade, tá? E aí, esses substratos eles vão conter uma matéria orgânica viva ou morta, tá? Então, como um exemplo, a gente pode ter uma floresta e, por ação humana,
alguém foi lá e derrubou as árvores e fez uma clareira no meio da floresta. Nessa clareira, o processo que ela vai passar de colonização das espécies vegetais, animais e tudo mais, a gente vai ter uma sucessão secundária, beleza? Então, dentro da sucessão ecológica, a gente vai ter o clímax. Clímax é quando a sucessão ecológica ela atinge um desenvolvimento máximo compatível com as características daquele determinado lugar. Então, através do processo de sucessão ecológica, aquele ecossistema ele vai chegar num ponto de desenvolvimento máximo que a gente chama de clímax, beleza? A sucessão ecológica, como a gente pode perceber, ela pode ser iniciada, né? Provocada por ação humana, por exemplo, ou ela acontece de forma natural, ela se inicia de forma natural, né? Através de, por exemplo, uma árvore, numa tempestade, uma árvore cai na floresta e abre uma clareira. Um trovão, por exemplo, que entra em contato com material seco e inicia um incêndio, tá? E aí, qual seria a importância, então, da sucessão ecológica? Para que ela serve, né? Em cada etapa da sucessão ecológica, do processo de sucessão ecológica, a gente vai ter espécies que são especializadas, tá? E elas vão estar ocupando aquele determinado pedaço do processo de acordo com as suas características, o que elas precisam para sobreviver, quais são os recursos que elas necessitam, se elas precisam de mais sombra, se elas precisam de menos sombra, tá? Se a gente tem um ambiente, né, um ecossistema ali, que ele tá todo igualzinho, a gente vai ter mais ou menos as mesmas espécies. A gente vai ter, se a gente vai falando de uma floresta, a gente vai ter árvores altas, que vão fazer muita sombra no solo. Você não vai ter a oportunidade, por exemplo, de outras espécies se estabelecerem, de plantas jovens se estabelecerem, porque vai ter muita sombra e tudo mais. O processo de sucessão ecológica, né, ele vai ser um ganho para aquele ecossistema, porque ele vai ter vai ser como um mosaico. Então, em alguns pedaços ele vai ter atingido o clímax, ele vai estar no desenvolvimento máximo. Em alguns pedaços ele vai ter espécies jovens. Em alguns outros pedaços ele vai ter espécies diferentes, tá? E o que isso é bom? Por que isso é bom? A gente vai ter uma variedade grande de espécies. E você tendo uma variedade grande de espécies, você vai ter mais recursos, os recursos vão ser diversificados e você se protege contra, o ecossistema se protege contra pragas, por exemplo, tá? Bom, na sequência, a gente vai falar agora sobre biomas. O que são os biomas? São ecossistemas que apresentam um conjunto de vida animal e vegetal característicos, influenciado por condições geológicas e climáticas semelhantes e, historicamente, eles sofreram os mesmos processos de formação de paisagem, tá? Ou seja, ecossistemas que apresentem condições de geologia, condições climáticas, um relevo parecido, a fauna e flora semelhantes, eles vão estar agrupados em um mesmo bioma, tá? De acordo com a classificação do IBGE, os biomas continentais brasileiros são 6. Tá? A gente tem o bioma Amazônia, que é o maior bioma brasileiro, representando 40% do nosso território. A vegetação ela vai apresentar adaptações ao clima úmido e quente, então ela vai apresentar folhas largas, né, e grandes. A gente tem o bioma Mata Atlântica, que é muito ameaçado, né? Então a gente tem apenas 7% da distribuição original hoje em dia, devido principalmente ao desmatamento para ocupação, né, do território. Então ele apresenta
muitas espécies em extinção, né? Muitas espécies ameaçadas de extinção. A gente vai ter o bioma Caatinga, que é um bioma endêmico endêmico brasileiro. A gente só vai encontrar o bioma Caatinga no Brasil, tá? A vegetação vai ser adaptada ao clima semiárido, então vai apresentar adaptações como espinhos, reserva de água, tá? A gente vai ter o bioma cerrado, que vai apresentar uma vegetação mais rasteira, raízes profundas. Vamos ter o bioma pantanal, que é caracterizado, né, por uma vasta planície que sofre inundações em determinadas épocas do ano. E por último, a gente tem o bioma pampas, tá? Que foi em grande parte desmatado para lavouras. E finalmente a gente vai ver agora os ecótonos. O que seriam ecótonos? São regiões resultantes do contato entre 2 ou mais biomas fronteiriços, tá? Vai ser uma área de transição ali dos biomas. Ele apresenta uma grande diversidade, então além da biodiversidade dos biomas, né, que estão se encontrando, ele também vai apresentar espécies que são únicas deles, dos ecótonos, são endêmicas deles, tá? E são regiões que são extremamente sensíveis às mudanças climáticas. Então, pessoal, finalizamos a nossa aula de hoje. Lembrando que esse conteúdo, ele tá na nossa apostila, no módulo 1, vocês podem consultar lá, tem um material escrito, a parte dos biomas tá mais detalhada, tá? Então, podem consultar. Vou disponibilizar para vocês o material em PDF dos slides, para quem não conseguiu anotar, foi muito rápido em algum momento e não deu tempo de fazer a anotação, tá? Então, vou disponibilizar para vocês. Vou colocar também uma lista de exercícios para vocês fazerem. Ela já está com gabarito. Qualquer coisa me procurem, tá? Bons estudos, pessoal!